Bom dia para todo mundo aí. Espero que estejam todos me ouvindo bem, tá? É, Primeiramente, agradecer aí pela paciência de vocês. Hoje deu um probleminha aí na nossa parte aí técnica. Eu fiquei um tempão arrumando, mas eu consegui, enfim, né? Pedi para vocês já ir preenchendo, tá? A listinha de presença que eu mandei para vocês. Não tá Hoje eu... carregando o link não, Cleiton. Tá, Da não? lista de preços. Ué, mas eu tô vendo a galera respondendo aqui. Deixa eu ver. Ixi, Já tem 5 então respostas. vou ter que entrar pelo PC, então. Deixa eu mandar outro link, pera aí. Vou mandar o link dele sem ser... É, pra mim também não tá carregando, mas estranho. Mandei esse outro aí, vê se vai dar certo. Ah, eu acho que foi porque eu mudei o título. Depois corrigi algumas coisas aí, acho que bugou o link. Mas tá dando certo agora, né? Agora foi, agora responde Ah, já. beleza. Bom, hoje vai ser uma aula bem rápida, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o diagrama de atividades e perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre os exercícios que eu pedi para fazer, os exercícios do livro, tá? Que eu postei lá, é, lá no Moodle. Só para avisar que eu vou adiar a entrega, tá? Porque muitos alunos, não só dessa turma em específico, ninguém me falou, não, mas o pessoal do segundo ano, primeiro ano, estão reclamando a quantidade de atividades. Então essa semana parece que tá complicado aí para vocês, então eu vou adiar para quarta-feira que vem, tá? Então não precisam de correr para fazer os exercícios. Sobre o diagrama de sequência, inclusive eu já vou fazer isso aqui de uma vez, para eu não esquecer, tá? Só um momento, pessoal. Lembrando que essa aula ela é gravada, tá? Então assim que terminar eu disponibilizo no YouTube e coloco o link para vocês. Então tá aqui a entrega de diagrama, exercício de diagrama de sequência. Espera aí que eu esqueci de editar. Tem que editar aqui. Ativar a edição. Data de entrega seria hoje. Vou para o dia 19. Prontinho, pessoal. Então, vocês têm mais esse prazo extra para poder fazer os exercícios, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no fórum, que assim que eu tiver um tempinho disponível, eu vou lá e respondo. Sem contar que eu fico uma hora por dia na semana, só por conta de responder esse tipo de questão, tá? Eu vou lá no fórum, ver se tem alguma pergunta de alguém e respondo. Opa, acho que eu fiz uma besteira aqui, peraí. É, Fórum semanal, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, só um momento.
Tá. Bom, aqui não tem muitos comentários, mas vocês podem ver aqui, toda semana eu tô lá disponível para só para responder dúvidas e alguma dificuldade que vocês, se vocês porventura tiverem na matéria também, vocês podem colocar lá, tá? Bom, não tá tendo muita adesão nessa turma, mas eu tô lá para responder. Beleza. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o diagrama de atividades, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim? Ok. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela aí também? Sim? Espero que Sim, sim. Cleiton. Tudo bem. Então vamos lá. Bom, a gente já falou sobre o diagrama de caso de uso, que no caso, o diagrama de caso de uso, a gente utiliza ele para verificar situações de utilização do sistema, tá? Antes da gente poder já ir direto para implementar. Então a gente identifica os diversos tipos de utilização que a gente vai ter no sistema no diagrama de caso de uso. Aí depois disso a gente desenha as classes que a gente vai precisar de usar, tá? Nesse caso a gente usa o diagrama de classes, onde você vai definir quais são as classes e quais são as interações que vão ter entre elas. Dentre as interações, a gente viu que nós temos as associações, que podem ser associações simples, a gente pode ter dependência, a gente pode ter uma generalização, a gente pode ter a dependência parcial, né, dependência total e assim por diante, tá? E depois disso nós vimos o diagrama de sequência, que é um diagrama onde, eu até coloquei os exercícios aí, você define quais são as sequências de interação entre os objetos do sistema, né? Um objeto nada mais é que uma instância de uma classe, como eu já falei várias vezes nessa disciplina e na disciplina de linguagem, né, que eu passei para vocês do ano passado, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre o diagrama de atividades. E o que é o diagrama de atividades, né? É um diagrama que ele dá ênfase no nível de algoritmo da UML. Então, ele parece muito com fluxograma, tá? Algum de vocês já ouviram falar de BPM? O BPM, ele é uma notação, diagrama, que ele é voltado para negócios. Esse diagrama de atividades da UML, ele é muito parecido, tanto que os elementos, alguns são praticamente os mesmos, tá? Ele serve para modelar as atividades, que podem ser um método, um algoritmo, ou até mesmo um processo completo, né? Então, a gente pode utilizar ele tanto em algoritmos, então você pega, por exemplo, um objeto que tem uma função. Essa função tem um determinado algoritmo, você pode utilizar o diagrama de atividades para fazer ele graficamente, né? O diagrama é o elemento gráfico. Ou então você pode fazer o processo do sistema todo utilizando o diagrama de atividades, tá? Então a gente tem os elementos dele. A gente tem os nós de ação, né? A gente tem os controles do fluxo das atividades. A gente tem o nó inicial, o nó final e o nó de decisão, tá? Então, cada ação que a gente vai ter no nosso diagrama de atividades, a gente representa eles através de um nó, tá? Então, o nó de ação, ele representa um passo ou uma etapa que deve ser executada em uma atividade. Ele deve ser atômico e não podendo ser decomposto, ou seja, eu não posso pegar e destrinchar isso aqui em várias atividades, tem que ser uma coisa só. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, receber login e senha. Então, é uma das atividades de um sistema, por exemplo, tá? O controle de fluxo é basicamente uma seta que vai informar qual que vai ser
o fluxo de atividade mesmo, né? Então, o conector que vai ligar dois nós, enviando sinais de controle. Ele é representado por uma reta, contendo uma seta apontando para o novo nó, e partir do antigo, né? Podendo conter uma descrição ou restrição. Então, ó, eu pego aqui o receber, login e senha, e com esse controle eu vou para a próxima atividade aqui, né? No próximo nó de ação, que é o validar login, ou seja, essa seta indica o que vai ser feito antes e o que vai ser feito depois. Aqui a gente vê que a gente tem o receber login e senha. Depois que eu receber o login, eu vou fazer a validação, tá? Então, o controle de fluxo basicamente é para a gente poder saber a ordem, né, de execução dos nós de ação, né? Então, o nó inicial, ele é sempre usado para representar o início, né, do diagrama de atividade. Então, assim, é um círculozinho preto, sempre vai ser assim, tá? Preenchido. Então, aqui ele não tem nada. Por que ele não tem nada? Porque ele indica que aqui está iniciando a nossa atividade, tá? Então, ó, a nossa atividade começa, aparece aqui, receber login e senha. Então, a primeira coisa que o processo do meu sistema vai ter é o receber o login e a senha. Depois disso, você vai validar login, tá? Já o nó final, ele é um círculo preenchido e um círculo vazio atrás dele, basicamente, tá? Representado por círculo preenchido dentro do círculo vazio. Então, é sempre assim. Então, aqui também não tem nada escrito, mas aqui, explicitamente, significa que a atividade terminou, tá? Então, é isso. Aí, a gente tem os nós de decisão. Esse losango aqui, ó, assemelha-se muito com o losango de uma disciplina que a gente viu lá em banco de dados, no diagrama entidade-relacionamento, tá? Só que aqui ele tem uma função um pouquinho diferente. Ele é usado para representar o fim de uma atividade, representando por um círculo preenchido dentro do círculo vazio, tá? Na verdade, o que acontece, ó? Eu tenho um nó de decisão. Eu tenho aqui, ó, validar o login. Aqui é o seguinte, se o login for inválido, eu termino a minha atividade, tá? Se o login for válido, eu valido a senha. Então, o que acontece? Esse nó de decisão aqui, ele vai tomar um caminho diferente dependendo do que for feito aqui dentro, tá? Nesse caso aqui, eu tenho dois caminhos diferentes. Um para o login inválido e outro para o login válido, tá? Então, aqui ele tem uma entrada e ele tem duas saídas, tá? Possíveis. Então, por isso que ele é chamado de nó de decisão. Então, assim, sempre quando você precisar de validar alguma coisa, e tiver mais de uma saída, você vai usar o nó de decisão, tá? Bom, aí a gente tem a sincronização de fluxos concorrentes. O que são fluxos concorrentes? São fluxos que vão ser executados ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai ser utilizado para representar a divisão e o reagrupamento dos fluxos de controle paralelos, né? Então, controle paralelo são coisas que são executadas basicamente um do lado do outro ao mesmo tempo, tá? Então, ó, uma separação, é um fork, representa a divisão do fluxo de controle, com as atividades associadas aos fluxos abaixo dela, se desenvolvendo em paralelo, tá? E uma junção pode ter duas ou mais transições entrando e gerando uma única saída. Após todas as transições terem atingido a união, a transição de saída é realizada. Então, assim, a gente tem dois tipos de sincronização. Uma que ela separa e outra que ela vai juntar, tá? Então, vamos ver aqui como que funciona isso na prática. Então, aqui, ó, eu tenho uma separação. Eu entro, eu pego um nó de ação aqui, eu vou entrar
Nessa sincronização de fluxo, ela é representada por essa barra aqui, tá? Nesse caso, essa decisão de resfriar, eu vou dar o início em dois processos paralelos, tá? Parar aquecimento e aerar. Então, percebam que esses dois processos, eles vão entrar aqui, ó, em outra sincronização. Só que o que acontece? Aqui eu já vou dar início nos dois processos paralelamente, no mesmo, assim, simultaneamente, né? E os dois vão ser executados. Só que eu só vou entrar nesse medir temperatura depois que esses dois aqui tiverem terminados. Ou seja, eu parei o aquecimento. Eu posso ir para medir temperatura? Não, porque eu tenho que esperar o aerar terminar. Então, assim, nesse fluxo concorrente aqui, eu só vou para a próxima etapa assim que os dois terminarem, né? Então, ó, aqui a gente usa, a gente tem a separação, que é o fork, e o join aqui, que é a junção, tá? Então, quando a gente tem algum laço de repetição, por exemplo, tem aqui registrar itens de pedido, tá? A gente usa o símbolo de multiplicidade, tá? Para a gente representar ele. Então, eu ponho um asterisco aqui, e esse asterisco ele indica que tem um laço de repetição. Vocês percebam que não é o bicho de 7 cabeças, tá? Basicamente você consegue definir bastante o comportamento do sistema e de uma maneira fácil, tá? Aqui com o asterisco a gente representa um laço de repetição, um loop. Nossa, a internet está instável. Acho que meu tô online ainda. Beleza. Então eu tenho aqui as raias, que elas são em lanes, né? Ela é uma divisão. A gente pode chamar elas de piscinas também, pools, tá? São divisões que podem ser aplicadas no diagrama de atividades para apresentar diferentes responsabilidades no mecanismo, tá? Então, assim, eu posso ter, por exemplo, atividades que são feitas por um usuário administrador e atividades que podem ser feitas por um usuário comum, por exemplo, tá? Então, é basicamente para representar quais são as atividades que cada um vai fazer, tá? Cada responsabilidade é garantida por um ou diversos objetos e cada ação de estado ou atividade é anexada, tá, a uma raia em particular. Então, aqui, ó, eu tenho três tipos de papéis. Tem o professor, tem o estudante, tem a banca. E percebam que aqui eu tenho uma... Eu esqueci o nome, peraí. Tem uma sincronização, né? Então, eu tenho um fluxo concorrente aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma separação, né? Então, ó, professor, ele dá início ao processo, tá? Por que que o professor que dá início ao processo? Porque tem aqui, ó, esse pontinho aqui, ele indica que é o nó de início, tá? Então, professor, ele dá início ao ensinar. Aqui o estudante, ele ainda tem mais dois, ele dá início a dois processos, que é aprender e escutar. Enfim, aqui tá, isso aqui tá bem tecnicista, mas enfim. Depois que ele termina essas duas atividades, ele vai para cá, né? Aí aqui tem o professor que ele dá a avaliação e o aluno faz a composição, tá? E no final disso tudo tem avaliação pela banca. Então isso aqui é só um exemplo bem prático mesmo de como que funciona as raias, tá? Ou as piscinas, né? Que vão basicamente nomear os diferentes papéis que a gente pode ter dentro de diagrama de atividades, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um escritor, um editor, revisor e um impressor, tá? Então eu vou colocar, eu coloco aqui que o escritor elabora a proposta, aí aqui recebe, analisa. Aqui, se uma proposta for recusada, ele termina o processo, tá? Termina a atividade. Se ela for aceita, aí vai para o escrever livre, enviar original.
O editor envia para revisão, revisor revisa e manda para análise. Se tiver erros, aqui tem o nó de decisão, né? Se tiver erro, corrige e termina. Na verdade, eu poderia até colocar ele aqui para voltar, né? Corrigir, verificar aqui, né? O editor se tem erros, mandar para o revisor e depois mandar para o impressor, tá? Você poderia até melhorar esse diagrama de atividades aqui, mas aqui é só um exemplo mesmo, tá? Subatividades. Então, eu tenho atividades dentro de atividades, né, que permite detalhar uma atividade de forma que a mesma possui subatividades alinhadas. Dessa forma, dentro da atividade é especificado um novo diagrama de atividades que detalha a mesma atividade. Então, como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Na verdade não está mostrando, mas enfim. Isso aqui eu vou pular, tá? Porque depois eu vou passar um exercício mesmo sobre esse diagrama de atividades aqui para a gente praticar, tá? E aí eu deixo lá e a gente fala sobre essas tarefas, sobre esse exercício na próxima aula, tá? Porque ainda eu coloquei a entrega lá para quarta-feira do diagrama de sequência, tá? Enfim, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre essa matéria em específico? Por enquanto não, Cleidson. Ok. Vocês querem falar alguma coisa sobre outro exercício? Vocês têm alguma dúvida? Não, Já não entendi tipo, nada da questão 2, o que tem que fazer nela, do último Ok, exercício. vamos lá então. Cara, esse negócio fica aparecendo aqui. Tá aqui. Primeira etapa. Tá, eu acho que eu tenho um livro aqui. Acho mais fácil eu abrir aqui no meu computador. Ao invés de abrir pelo site. Vai baixar de novo. Tá. Esse aqui, né, diagrama de sequência. Já tá aqui, na verdade. Exercício proposto. Tá. Então, dado o diagrama de classe da figura 9.6, se eu clicar aqui, eu acho que vou? Não vou. Então, eu tenho que pegar a figura 9. Ó, foi sim. Essa aqui. Deixa eu só tirar um print aqui para ficar mais fácil de visualizar depois. Deixa eu voltar aqui. Então, dado o diagrama de classes, que é esse cara aqui, tá? De classe ZYX. Enumere os passos da colaboração necessária para a impressão de um determinado pedido. Então, vamos supor que aqui eu tenho aqui coleção de clientes, eu tenho um pedido, tá? E o pedido tem o item de pedido, produto, etc. Então, incluindo os dados do cliente, a quantidade, as inscrições, os preços sanitários. Tá. Ao final, relaciona as responsabilidades de cada objeto envolvido na colaboração. Leve em consideração o seguinte aspecto: as navegabilidades, se a ação que foram indicadas são tá. Tá, isso aqui ele coloca umas coisas aqui que, enfim, né? Como é que é para encher linguiça mesmo? Deixa eu abrir aqui o star. Isso aqui que vai ser necessário. Então, basicamente, eu preciso de fazer um diagrama de sequência para um pedido, tá?
Então item de pedido vai ter o código, ok. Então cada item de pedido, ele vai ter um produto só. Então, beleza. Deixa eu abrir aqui. Vou adicionar um diagrama de sequência, né? Então, ok. O cliente que ele vai iniciar esse processo, tá? Depois dá até para a gente fazer um diagrama de atividades aqui. Para a gente imaginar como que funcionaria, tá? Mas vamos lá. Vai ser algo mais ou menos desse tipo. Aqui eu vou ter o cliente, tá? O ideal seria eu fazer um objeto para cada. Deixa eu ver se ver se ele aceita. Beleza, deixa assim mesmo, tá? Verdade, isso aqui era para estar sublinhado. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Espera aí. Vou apagar aqui. Delete from model. Então, vou pegar aqui o main model e eu vou criar vários objetos aqui. Instâncias. Então, vai ser o objeto C cliente. P do tipo pedido. Putz, tá acabando a aula, peraí. Item pedido. Nossa, ele tá mudando tudo. Tem que criar um por um. Aqui vai ser P de pedido. Item. IP. Item. Pedido, tá? E outro aqui vai ser prod de produto. Bom, não sei se vai dar tempo de fazer tudo, porque a gente tem 8 minutos só. Mas vamos lá. Puxar o C aqui. Não aceitou, cara? Por quê, hein? Visibilidade public. Stereotype, não tem? Não deu certo, não. Bom, enfim, né? Deixa eu só fazer assim mesmo, porque senão não vai dar tempo. Então, eu tenho um cliente aqui, e o cliente ele vai iniciar um pedido, né? Tá, isso aqui eu vou ignorar por enquanto. Ele vai iniciar um pedido.
Aí o pedido vai iniciar o item de pedido. E aqui vai ter o produto. Então, ó, pegar as mensagens aqui. Cliente vai iniciar pedido. Iniciar pedido, tá? O pedido adicionar itens, tá? Então, ele vai adicionar vários itens. E aí é o seguinte. Eu vou deixar por enquanto só assim, porque se a gente fosse colocar aqui para preencher cada coisa, vai demorar. A gente tem 5 minutos só, mas se vocês fizerem dessa forma só, eu vou aceitar também, tá? Então, o pedido vai ser... pegar código do produto, para a gente poder associar, certo? Aí aqui ele vai responder com código, né? E aqui, no caso, o que acontece? Cadê, gente? Está aqui, o item de pedido. Tá. É isso mesmo, respondeu com código, igual tá aqui. O item de pedido, ele tem a ordem e a quantidade. Então, aqui eu vou responder com a quantidade. Bom, como um pedido ele vai ter vários itens, eu posso colocar aqui, ó, uma... Espera aí, deixa eu só deletar aqui primeiro. Antes disso, eu posso colocar aqui, ó, uma self-message, colocar assim, adicionar. Aliás, é lá no... Não, aqui tá errado, é lá mesmo no pedido, espera aí. Eu tenho que pegar aqui, ó, reply. Aí eu respondo com a quantidade, né? E aqui, ó, eu vou adicionar itens, porque eu vou precisar, não, itens é assim, eu vou precisar de adicionar os itens várias vezes, sabe? Até eu ter, até eu ter o pedido encerrado. E por fim, eu vou responder, deixa eu ver, eu não sei se vai ter aqui, mas eu acredito que seja, na verdade, devia ter alguma coisa assim, por exemplo. Responder o valor, né? Valor total. Mas aí poderia ter, por exemplo, valor total, quantidade de itens. E aí, para cada valor que eu voltar aqui, eu colocaria uma reply message. Mas seria algo assim.
Tá vendo? Não é tão complicado, é uma coisa mais simples mesmo. É, enfim, acho que deu para tirar essa dúvida aí. Estamos encerrando a nossa aula também, já faltam 2 minutos para 10. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Ah, então ok. Eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Então até quarta-feira, espero que vocês consigam fazer o exercício certinho, tá? E é isso. Bom fim de semana para todos aí. Tchau, tchau.